A realidade é o sonho mais o tempo. A finalidade do nosso futuro é tornarmos-nos um. Quando dentro de cada um ocorre essa unificação, quando alcançamos este estado de integridade, somente então surgem as condições para ser tocado pelo sonho. A realidade é o sonho mais o tempo. Registrei esse aforismo como uma equação. S mais T igual a R. Dessa forma, eu, um dia, haveria de comunicá-la aos estudantes da European School of Economics, ESE, transmitindo a inteligência dessa visão e o segredo da imensa energia compreendida na sua fórmula. Tudo se origina do sonho. Tudo aquilo que vemos e tocamos, todas as coisas visíveis, nascem no seio do invisível. O tempo o revela. Este é o ponto máximo e o significado essencial do pensamento do Dreamer, o esteio da sua sólida, coerente e incontestável filosofia, que veio a alimentar as raízes da futura universidade e forjou nela o lema Visibilia ex invisibilibus. Sonhe, sonhe, nunca pare de sonhar. Voe e não pare jamais, incitou-me fortemente. A realidade seguirá. Com esta exortação, o Dreamer pareceu concluir aquela minha segunda jornada com ele em Xangai. Estávamos somente nós no restaurante. Até a orquestra de jazz do saguão já tinha parado de tocar. Da nossa janela, o Oriental Pearl TV Tower exibia-se como um imenso míssil luminoso sobre a rampa de lançamento, pronto a devorar o espaço. Sonhe, sonhe sem parar. A realidade seguirá. Por que, em toda a história do mundo, foram tão poucos os seres humanos com um sonho? Perguntei. Para alguém ser tocado pelo sonho, ele deve ter alcançado a unidade do ser, respondeu o Dreamer. Recordo-me que aquela expressão me tocou profundamente. Somente um indivíduo íntegro, indivisível, pode sonhar intencionalmente e perceber que o sonho é a coisa mais real que existe. E quem não sonha? Continuei, já certo da enorme quantidade daqueles que não seriam aceitos no restritíssimo clube dos sonhadores. Todos os homens sonham, todos têm o poder de criar o próprio mundo, mas somente poucos são conscientes e sabem que o sonho é potente. Tem a força de enriquecer cada coisa em torno de si, ou de alimentar o pesadelo do mundo. Somente poucos dentre poucos, por intermédio da vontade e da própria impecabilidade, podem sonhar um mundo perfeito e concretizá-lo. É a condição do guerreiro, do herói, do indivíduo que ama. O sonho, na visão do Dreamer, ocupa o vértice na escala do real como a coisa mais concreta que existe, aliás, como a própria condição da concretude. Eu sentia a mente ser assediada. Centenas de perguntas se sobrepunham e se amontoavam exigindo uma resposta. Antes que pudesse abrir a boca, o Dreamer antecipou-se, interrompendo-me com a mão em um gesto decisivo. A vontade você não pode encontrá-la no mundo, disse com um tom de quem proveu uma informação definitiva. A vontade existe somente em você, mas está sepulta. É preciso desenterrá-la. Não adicionou mais nada e me concedeu alguns minutos para eu completar minhas anotações e refletir sobre sua última afirmação. Depois, referindo-se à questão da impecabilidade, definiu-a como a capacidade de ser univocamente apontado na direção do próprio sonho, sem jamais ceder, sem pecar. Um ser que tem constantemente presente seu sonho não pode ser corrompido. Tudo na sua vida é impecavelmente focalizado na sua grande aventura. Observei que essa condição me parecia um tanto quanto difusa. Aparentemente, todos os homens fazem esforços. Argumentei com a estratégica intenção de forçá-lo a falar-me mais sobre aquele tema tão apaixonante. Todos, ou quase todos, tentam melhorar a própria vida. Fazem projetos, programações, são empenhados em conseguir os seus objetivos. O Dreamer esclareceu-me a diferença entre sonhar e programar. Os homens que alimentam um sonho não têm dúvidas, não sentem incertezas ou medo. Toda vez que dirigem suas mentes aos seus sonhos, sentem renovar o entusiasmo, entram num estado de liberdade, porque o sonho é ligado à vontade, é a verdadeira vontade. Por outro lado, quem tem uma programação, quem se propõe a algo por intermédio de um planejamento, toda vez que pensa naquele algo, sente a ansiedade assaltá-lo e sucumbe como presa do medo e das dúvidas. O medo e a dúvida são o câncer do sonho, afirmou laconicamente, cunhando mais uma de suas máximas potentes e impiedosas. Diante da sua pausa, aproveitei para ordenar as anotações que já cobriam páginas e páginas do meu caderno, até que, entretido naquela ação, assustei-me com o som de sua voz.
As pessoas trabalham, planejam e acumulam com uma força e uma energia que você poderia chamar de tenacidade, mas é só medo. Descargas de adrenalina, como tempestades elétricas, continuamente atravessam chispando o universo escuro de suas células. Esses homens e mulheres parecem seres vitalmente empenhados, idealistas convictos ou empresários determinados, mas na realidade são pessoas leais à morte e atentas à folha de pagamento. Eu escrevia e devorava o branco das páginas. Sentia a preciosidade da substância que suas palavras e sua presença produziam. Sentia-as enriquecerem o ar e viajarem incansavelmente até os ângulos mais remotos do planeta, até as dobras mais escondidas do ser de cada pessoa, para abrandar as feridas, dispersar as sombras. Eu estava perturbado. Uma emoção incompreensível, uma espécie de pranto, gentilmente pressionava os limites do ser e fazia vibrar cada fibra. Levantei a cabeça do caderno e vi seu rosto aproximar-se levemente do meu. Trabalhe por um ideal. Coloque-se a serviço da humanidade que sonha, que aspira, que pede, disse. As palavras que se seguiram não poderia mais esquecer nem evitar. Procure constantemente aperfeiçoar a si mesmo. Tente sempre aumentar sua compreensão. Pague antecipadamente sua existência. Ajude os outros nos seus esforços se houver um sincero pedido. Este trabalho deve fazê-lo você a partir do interno. Não posso mais fazê-lo em seu lugar. Tentei o impossível. Fui contra a inflexibilidade do seu destino, que já o havia condenado, para dar-lhe uma oportunidade, para fazê-lo sair da sua condição. Somente alguém que ama pode ser livre, e somente um ser livre pode amar. Liberdade e amor são as duas faces da mesma realidade. A inesquecível lição sobre a dependência, o apaixonar-se, e a última, sobre a unidade do ser, iniciada no Peace Hotel, encontravam seu epílogo sobre a orla do Bund, naquele discurso que agora ecoava tão forte quanto o grito de uma grande revolução. Peça para se tornar um dia o Dreamer. Aconselhou-me com firme docilidade e acrescentou: de todos os possíveis destinos, é o maior. Peça para se tornar o inventor, o criador do seu universo. Então o mundo obedecerá a cada coisa que você lhe ordenar e dará a você tudo o que você desejar. Fechei os olhos. Pareceu-me que o céu de Xangai fosse atravessado pelo mais luminoso e auspicioso dos cometas. Tive a certeza de que aquele desejo podia ser satisfeito. Bastaria exprimi-lo com sinceridade. Agora ou nunca, pensei. Não teria uma segunda chance, mas continuava paralisado. O Dreamer, e com ele o mundo inteiro, parecia à espera, suspenso pelo fio sutil da minha intenção. Nunca antes tinha percebido com tanta clareza que tudo dependia de mim e que até o Dreamer existia por mim. O trabalho de anos, o longo aprendizado e todos os esforços, especialmente realizados, tinham servido para me conduzir ali, àquela crucial encruzilhada. E agora, finalmente, a grande tarefa para a qual havia tanto tempo me preparado começaria ou permaneceria no limbo dos mundos possíveis. Era hora de levantar voo. Às margens daquele abismo sem retorno, eu hesitava. Sentia sobre mim seu olhar, que traduzi como um misto de ânsia e esperança. Então soube, com absoluta certeza, que ele era o único ser no mundo que havia verdadeiramente me amado. Sentia as lágrimas irresistíveis e os olhos entumecerem-se na tentativa de recolhê-las e contê-las. Depois o mundo se velou e tive de parar de escrever. Ser tocado pelo sonho. Desde que o havia encontrado, incessantemente o Dreamer me estimulava a ampliar a visão, a modificar minhas atitudes e, com isso, o meu destino. Atitudes e eventos da vida são inseparáveis. A atitude é o evento. Estrategicamente, eu havia usado cada ocasião, criado eventos, encontros e circunstâncias para acelerar minha passagem para uma faixa mais alta da existência. Com a oportunidade de comandar uma empresa no Kuwait, imerso no papel de um empresário internacional, o Dreamer havia acompanhado aquele propósito evolutivo que encontrava força e origem na minha promessa. O que havia acontecido no Kuwait tinha sinalizado uma brusca freada e constituído-se em um sério deslize em direção aos mais baixos estados do ser. Diante de um abismo, tudo se transforma em pretexto para voltar atrás, para não voar. Eleanor, as crianças, uma doença, a casa. Mas agora eu não podia mais esconder isso nem mentir a mim mesmo. No Kuwait, pela enésima vez, tinha escapado diante de uma passagem a um grau superior de responsabilidade, de compreensão. Traía a parte mais elevada de mim.
Eleanor foi somente um pretexto. O próximo passo é sempre desconhecido e invisível. A passagem a estados superiores é sempre um salto no escuro, no vazio. Para cumpri-lo, você deve morrer para tudo aquilo que foi até hoje. Percorrer mesmo que um único milímetro no ser é um salto mortal, um salto cósmico que somente poucos podem dar, disse o Dreamer, entrando naqueles pensamentos e compreendendo a verdadeira essência da minha condição. A verdadeira diferença entre dois seres é a amplitude do sonho de cada um. Um ser constantemente preocupado com sua sobrevivência, que pensa somente em si mesmo, aliás, um falso si mesmo, porque não se conhece, não pode ser tocado pelo sonho. Somente alguns anos depois, por ocasião de uma viagem à Macedônia, sobre o Monte Olimpo, descobriria que, para o ser humano, assim como é para os egoístas, os gregos antigos haviam cunhado o termo idiotes. O idiota era, para os gregos, o oposto do demiurgo, do líder, de quem faz pelos outros. Um empresário atrás da aparente busca de lucro, de ganho, mais profundamente de quanto ele mesmo possa saber, está a serviço de um projeto. É já um ser que faz pelos outros seres, sabe que o aperfeiçoamento deles é o seu sucesso. Sua vida é dedicada, não tem escolha. Como capitão de um antigo veleiro, ele sabe que deverá retornar com a nave ou afundar com ela. Com o Dreamer, eu estava descobrindo que somente o sonho pode nos tornar livres, derrotar qualquer limite. Somente o sonho pode transformar a pobreza em prosperidade, as dificuldades em inteligência, o medo em amor. Somente o sonho pode permitir-nos atravessar o limiar do paraíso perdido. O paraíso não é o mundo do além. O paraíso é este mundo, em ausência de limites, disse. Ser tocado pelo sonho significa receber a dádiva de uma grande aventura pessoal. Significa encontrar-se frente a frente com a própria unicidade. Os homens devotos a uma descrição do mundo baseada na escassez e no medo não podem ser tocados pelo sonho, porque o sonho é liberdade, e eles, desde criança, vigiados por sacerdotes da dependência e profetas das desventuras, foram educados em prisão. É assim que milhares de seres, para a própria sobrevivência, dependem dos outros. Pode-se reconhecê-los por serem marcados pela mais total ausência de gratidão e pela incapacidade de amar. Dar é dar-se. Para dar é preciso ter, e para ter é preciso ser. Estava para continuar, e seus lábios já se entreabriam, talvez para me dizer do projeto, quando parou para me observar melhor. Senti seu olhar penetrar-me fundo. A expressão que vi formar-se no seu rosto, como pela descoberta da minha irremediável inadequação à tarefa que me esperava, fez-me sentir um vagabundo que estivesse se apresentando para ser admitido ao mais aristocrático dos clubes. Sabe qual é a diferença entre nós? Perguntou em tom seco, áspero. Permaneci em silêncio, pego de surpresa com sua abordagem assim tão direta que, depois de anos de absoluta reserva, parecia agora focar, sem meio termo, a misteriosa questão da sua natureza. Quem era verdadeiramente o Dreamer? Esperei, já que ficou evidente que, de mim, nenhuma resposta lhe chegaria. Ele disse, a diferença entre nós é que meus átomos dançam bêbados do eterno néctar da imortalidade. E você é atraído e governado por tudo aquilo que é mortal. Eu venci a morte, e você investiu tudo na inevitabilidade dela. Cambaleei e não teria saído do torpor se o Dreamer não tivesse vindo em meu socorro. Foi então que o ouvi repetir. Eu sou você, disse. E o apelo dessa expressão teve o poder de devorar distâncias siderais entre nossos seres. Reencontrei-me próximo a ele como nunca antes. Quando lhe pareceu que eu tivesse absorvido pelo menos o primeiro impacto, acrescentou. Eu fui você e você será eu. Separam-nos éons de tempo e um abismo na consciência. Acelere. Mandando ao coete dele uma gota e você a trocou pelo oceano. Agora que eu quero lhe dar o oceano, você recua. Fechei os olhos, senti a velocidade incrível que ele me estava impelindo e temi não conseguir. Enquanto ainda falava, retirei-me a um canto do ser e ali esperei que passasse a borrasca, como um barco à vela. Nessa hora, incitou-me a tomar uma posição. A mudança de tom foi repentina e sua voz explodiu tão forte que fui tomado por um terror misterioso. Tome uma decisão de uma vez por todas, gritou. Em sua voz havia uma determinação impiedosa e a heróica fúria de um capitão que grita ordens no meio de uma batalha mortal. Trabalhe noite e dia para o seu aperfeiçoamento e não se esqueça nunca mais da sua promessa. E de que promessa me esqueci? A promessa de mudar, disse.
Uma promessa que não fez somente a você, mas a todos os seres luminosos, visionários, que irão querer iniciar este caminho. Como farei para mudar? Sonhe um novo sonho. Sonhe um novo mundo. O mundo é como você o sonha. O mundo é como você o quer. Você o quis violento, falso, mortal. O mundo será diferente quando o seu sonho mudar. Seu contínuo lamentar-se do passado conduz sempre ao velho. Retomou depois de uma longa pausa. Abandone-o, ordenou. É tempo de dedicar-se em tempo integral ao projeto. Prometi com a máxima sinceridade e solenidade que não mais hesitaria e que nada mais se interporia à minha evolução. O Dreamer olhou-me nos olhos longamente e eu sustentei aquele exame. Senti crescer a ansiedade pelo seu êxito, até que o lampejo de uma benevolência severa no seu olhar deu-me um pouco de conforto. Prometer em relação ao trabalho não faz sentido. A promessa de um ser comum já é uma mentira. Mude a sua atitude agora. Este é o verdadeiro agir. Os fatos, as circunstâncias e os eventos da vida mudarão no tempo. Deixe aquele trabalho e transfira-se para Londres. Ali você encontrará homens e mulheres que estão prontos a trabalhar com você. Serão as colunas portantes de uma grande revolução. Uma revolução individual, psicológica, planetária, que modificará desde os alicerces o modo de pensar e de sentir da humanidade, hoje incapaz de enfrentar os desafios que a esperam.